E aí, pessoal? Então, eu me chamo Lívio Moisés, né? Eu sou professor aqui há um bom tempo, aqui no ESC, e atualmente eu sou professor da universidade, da pós-graduação Lato Sensu. Eu tenho pós-graduação Lato Sensu em Direito Criminal e Criminologia, não é? Sou professor da graduação do curso de Direito, sou graduado em Direito pela universidade, e atualmente eu sou policial civil aqui do estado do Ceará, lotado em Juazeiro do Norte, e conte conosco nesse momento peculiar. Lei de abuso de autoridade. É uma lei especificamente voltada às pessoas que vão prestar concursos públicos, não é? Em que tenha essa disciplina obrigatória no edital. Sejam todos bem-vindos aqui para o Grupo ESC, pré-concurso, cursos regulares, carreiras policiais e demais. O que importa aqui no momento é facilitar a vida de vocês à distância, de forma que essa lei de abuso de autoridade será cobrada em qualquer certame público vindouro. Em síntese, Lei 13.869 de 2019, a conhecida Lei de Abuso de Autoridade. É uma lei relativamente nova e não tenho nenhuma dúvida que serão especificamente voltados também para a cobrança dos concursos policiais. De forma breve, a presente legislação federal, ela busca, evidentemente, fazer respeitar todos os dispositivos legais, mas principalmente limitar a chamada arbitrariedade ou os abusos de autoridade prestados pelos sujeitos ativos, crimes próprios, autoridades. Evidentemente que é um crime próprio, praticado por autoridade, mas, nesse particular, existem alguns detalhes que é importante mencionar para aqueles que vão prestar concurso público, porque a presente lei de abuso de autoridade é uma lei em que as penas em abstrato, elas não são penas muito que têm a margem de punibilidade grande, como, por exemplo, as penas de grande potencial ofensivo. Não, são crimes em média de menor potencial ofensivo, mas que com a reincidência pode, inclusive, gerar algumas consequências ruins para os agentes públicos. Dito isso, apreciamos a legislação, que é o que é recorrente nas provas de concurso. Eu inauguro o tema pelo artigo 1º, os senhores vão ter acesso à legislação ao alcance, e o artigo 1º especifica que a lei define o crime de abuso de autoridade. Então, quando a lei, o legislador, ele define o instituto, nós chamamos essa interpretação de interpretação autêntica. Né? É aquela em que o próprio legislador define simplesmente o instituto. Seria algo análogo ao que os senhores conhecem como o preceito constitucional de casa. A Constituição Federal define casa. Quando o legislador, em síntese, define o instituto, chamamos de interpretação autêntica. O artigo 1º define o que é o abuso de autoridade. Considera-se abuso de autoridade aquele cometido por agente público, crime próprio, servidor ou não. Candidato, candidata, tem que ter muita atenção nessa ressalva ou não. Não é um crime praticado exclusivamente por servidor público. Alguns particulares, em conluio com este servidor público, pode perfeitamente praticar este crime de abuso de autoridade. Evidentemente, se passar pelo crivo da ciência dele, a qualidade do servidor público. Não é? Então, a lei diz exatamente servidor ou não. E complementa o raciocínio no sentido de que será abuso de autoridade se esse servidor público cometer o crime em razão do exercício da função que ele ocupa. Em outras palavras, é como se fosse uma conduta propter officio, em razão do ofício que ele pratica. Grosso modo, seria uma autoridade policial, por exemplo, se arvorar de sua autoridade para abusar de sua função, valendo-se da chamada carteirada. Se ele não comete esse crime com o exercício de sua função, não comete o respectivo crime de abuso de autoridade. Então, eu convido os senhores, candidatos e candidatas, a grifar no artigo 1º a parte do exercício de suas funções que os senhores estão tendo acesso aí. É a chamada propter officio ou em razão do ofício. Okay? Isso é muito cobrado em concurso público. Eles tiram esse elemento subjetivo, não é esse preceito do exercício de sua função, para afastar a conduta criminosa de abuso de autoridade. E diz, ou a pretexto de exercê-la. Também comum
as pessoas que ainda lograram o cargo público e já se vale desse abuso de autoridade, não é, querendo lograr um benefício para si ou para terceiro. Em que abuse do poder que ele tenha sido atribuído. Essa é a leitura simplória do artigo 1º. Importantíssimo que você relembre essa ressalva no exercício de sua função. Cai muito em concurso público. Subsequentemente, vem os parágrafos 1º e o parágrafo 2º da presente lei, em que o parágrafo 1º do artigo 1º, ele descreve o que constitui crime de abuso de autoridade. E ele trouxe aqui, nesse particular, candidato, um elemento específico do tipo, o antigo dolo específico, quando ele diz que pratica o crime com um plus a mais do que um dolo, ou seja, com objetivo ou finalidade específica de prejudicar outrem, de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. É o chamado dolo específico ou elemento subjetivo do tipo. Eu quero chamar a tua atenção, candidato, que essa parte do dolo específico, ela tem que ser registrada aí em negrito no seu material, porque as bancas de concurso, eles retiram esse dolo específico. Então, fica atento nisso. Pela leitura do parágrafo 2º do mesmo dispositivo, ele trata algo que é muito interessante e que foi trabalhado pela doutrina também há um tempo, que é o chamado proibição do crime de hermenêutica. Como assim, Lívio? No parágrafo 2º do artigo 1º, ele diz que não se pune o crime, a conduta da autoridade, quando houver uma divergência de interpretação sobre o objeto. Em outras palavras, quando houver dúvida sobre a conduta praticada ser ou não ilegal, a dúvida vai favorecer ao agente público, porque não se pune o crime de hermenêutica. É o que reza o parágrafo 2º do artigo 1º, que lerei para os senhores. A divergência de interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, se cair no teu concurso, a regra é: não se pune crime de hermenêutica. Em outras palavras, em síntese, se houver uma divergência de interpretação e, por exemplo, a autoridade policial tiver uma dúvida se naquele momento era dia ou se, porventura, era noite, se ele praticar a conduta entrando na residência, essa dúvida favorecerá e ele não comete o abuso de autoridade. Ok? O mesmo raciocínio vale, por exemplo, para o termo casa. Não é? Todo mundo sabe que a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar. Ocorre que, na maioria das vezes, nos casos práticos, a própria autoridade que vai cumprir um mandado judicial, ele tem dúvidas se de fato aquele trailer, aquele veículo é ou não é casa. De forma que, se houver dúvida e se ele praticar a conduta, essa conduta jamais poderá ser criminosa, pois proíbe-se o crime de hermenêutica. Ok? Mas avançando no tema, a legislação e epígrafe que estamos tratando, trata dos sujeitos do crime. E eu já disse aos senhores que o crime da presente lei, de abuso de autoridade, é o crime praticado pela autoridade. Ocorre que é muito importante o candidato ter atenção que o artigo 2º, que trata dos sujeitos ativos, ele mantém um rol meramente exemplificativo de indivíduos. Para além desses, existem outros exemplos. Então, se porventura cair na sua prova, não entenda o artigo 2º como um rol taxativo. Quando ele diz, no final do artigo 2º, não se limitando a servidores públicos, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais e Conselho de Contas. Em outras palavras, existem outras pessoas, para além destas, que também são consideradas casuisticamente como autoridade e que pode perfeitamente cometer o crime de abuso de autoridade. É fato que o parágrafo único do artigo 2º traz justamente o conceito amplo do que se entende por agente público. Não é? O termo funcionário público, o termo administrativista, né, o funcionário público está em desuso. Utilizam hoje, atualmente, o termo agente público. E no parágrafo único deste artigo 2º, ele conceitua o que se entende por agente público, dizendo que é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, a função pública. Então aqui, por exemplo, o indivíduo, mesmo que ele não seja servidor, tecnicamente falando, ou que ele não receba a remuneração, considera-se para o ato agente público.
Em outras palavras, o sentido que você tem que levar para a sua prova é que aqui o sentido é amplo de agente público. Vou te dar um exemplo, registra no teu material, mesário eleitoral. Mesário eleitoral não é servidor, tecnicamente falando, mas ele atua como um viés de autoridade, pode perfeitamente cometer o presente crime de abuso de autoridade, a depender do contexto. Assim como também o conselho de sentença. Né? O conselho de sentença, ele também não é servidor público, mas no sentido amplo, ele está ali na qualidade de juízes de fato e podem perfeitamente cometer o crime de abuso de autoridade. No item subsequente, mais precisamente o artigo 3º, acompanha aí no seu material, e é importante o candidato perceber que a leitura da lei é muito importante para aqueles que vão fazer prova-teste. Então, leia bastante a legislação. E, especificamente no artigo 3º, ele traz a ideia de que os crimes de abuso de autoridade são considerados crimes de ação penal pública incondicionada. Grosso modo, incondicionada no sentido de que, no momento em que a autoridade policial, por exemplo, tomar conhecimento da ilegalidade, ex officio, não é? Por portaria, ele instaura o presente inquérito policial, ou, se for de menor potencial ofensivo, seria, não é, o TCO, tá? Que é o termo circunstancial de ocorrência. Em outras palavras, ação penal incondicionada é aquela que não precisa de provocação das autoridades nem requisição das autoridades. Ok? Mas a pegadinha de concurso, para a gente fechar essa parte, seria justamente o parágrafo 1º do artigo 3º. E a minha aposta é que isso possa estar na tua prova, porque o parágrafo 1º do artigo 3º traz a exceção. Ora, bolas, se a regra é ação penal pública incondicionada, o parágrafo 1º traz a exceção. Como concursos públicos adoram a exceção, coloca a exceção no teu caderno, em que, excepcionalmente, é possível ação penal privada subsidiária da pública. É a chamada pela doutrina denúncia substitutiva. Então, faça uma leitura atenta do parágrafo 1º, que trata justamente da exceção. Então, dando continuidade à aula 1, especificamente no artigo 3º, em que falamos que a regra na lei de abuso de autoridade é ação penal pública incondicionada, eu te advirto que a exceção é aquele objeto de prova de concurso. Então, a exceção é justamente o parágrafo 1º, em que trata da ação penal privada subsidiária da pública, que eu falei de forma antecedente. Mas aqui merece uma observação importante para a tua prova, justamente o fato de que a ação penal privada subsidiária da pública é aquela em que você já conhece lá do Código de Processo Penal, lá do Código Penal também, em que diz que quando a autoridade policial, por exemplo, o Ministério Público, promotor de justiça, não promover a ação penal no prazo, evidentemente que o direito tem que ter prazo para tudo, e se em Albis passou o prazo e ele não ofereceu a denúncia, daí sim é que nasce o direito, a chamada queixa substitutiva, a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Evidentemente que essa ação penal privada subsidiária da pública, ela só vai caber quando o órgão ministerial, promotor de justiça, perder o prazo. É importante porque em concursos públicos ele chama a atenção desta pegadinha. Porque se porventura o promotor de justiça não perdeu o prazo e requisitou a devolução dos autos, dos elementos de informação à autoridade policial dentro do prazo, ele não foi injustificado, foi desidioso e ele não perdeu o prazo. Não caberia a ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal privada subsidiária da pública só caberá quando a autoridade, a que me reportei, promotor de justiça, deixar escoar o prazo sem a devida demanda, sem a devida ação penal. Conforme reza o parágrafo 1º. Tá? Então, eu trouxe, no material você vai ter acesso aos materiais aí, trouxe itens, não é, de provas de concurso, verdadeira ou falsa, para você treinar em casa. Terão acesso a eles. Avançando no conteúdo, especificamente aqui sobre os efeitos da condenação, da lei de abuso de autoridade e as penas restritivas de direito, é importante a gente conhecer o que acontece quando, porventura, ao final, o judiciário condenar esta autoridade e seus efeitos. Quais suas consequências? Quais os efeitos da sentença penal condenatória contra a
a autoridade que abusou do direito. E o artigo 4º trata justamente sobre isso. O artigo 4º, em suas letras, diz explicitamente que são efeitos da condenação. E aí nós temos 3 incisos, inciso 1, inciso 2 e inciso 3, mas o que eu queria chamar a atenção era fazer um desdobramento sobre estes incisos. O primeiro inciso, que você tem acesso aí no seu material, trata justamente do efeito civil, não é? O efeito chamado indenizante, não é? O efeito patrimonial, que é justamente tornar certa a obrigação de reparar o dano em que a própria autoridade causou. Esse inciso 1, ele só vai ser possível se alguém requerer ao judiciário o recebimento desse efeito de natureza civil. Então perceba que a própria dicção do parágrafo do inciso 1 do artigo 4º, ele diz que, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, não é buscar. Em outras palavras, para que haja esse efeito civil do inciso 1, precisa do requerimento da vítima. Se não houver requerimento, evidentemente, o judiciário, em sua característica da imparcialidade, não pode conceder esse efeito indenizatório. Ainda avançando dentro desse mesmo inciso 1, eu trago a vocês a informação de que este inciso 1 do efeito civil é um efeito automático. Automático aqui, a doutrina trabalha essa ideia de que automático é no sentido de que dispensa ao juiz, quando for condenar, que haja uma fundamentação robusta, exauriente, bem trabalhada, não é? É óbvio que toda sentença o judiciário precisa fundamentar, isso é inquestionável. Mas o que eu quero dizer, o que a doutrina quer dizer, melhor dizendo, é que o termo automática está no sentido de que ele dispensa uma motivação bem trabalhada, exauriente, não é? Então, automática nessa pegada. Chamo atenção para não confundir, porque o inciso 1, o juiz só vai conceder o efeito indenizatório se alguém pedir. Mas, por outro lado, ele é automático, porque dispensa fundamentação. Prosseguindo o inciso 2 e o inciso 3, por outro lado, eles tratam justamente da inabilitação do servidor público no cargo por 1 a 5 anos. Então, ele fica inabilitado para dar continuidade à sua prestação de serviço público, exemplo, policial militar, policial civil, não é qualquer autoridade, de 1 a 5 anos. Ou então, o inciso 3º, a perda do cargo, do mandato ou função. E aqui eu chamo a atenção porque o inciso 2 e o inciso 3, aqui nos parece que seja o efeito mais cruel, né? Porque, veja só, essa inabilitação do inciso 2 e essa suspensão da função, inciso 3, esses dispositivos, eles não são automáticos, né? Em outras palavras, o inciso 2 e o inciso 3 desse artigo 4º fala justamente da ideia em que o juiz deve necessariamente fundamentar a necessidade desta inabilitação, a necessidade da perda deste cargo. De forma que se ele não fundamentar exaustivamente no seu decisório, no seu dispositivo da sentença, não é possível que o agente público sofra esses efeitos condenatórios. Então, em síntese, o inciso 2 e o inciso 3 não são automáticos, porque exigem uma fundamentação exaustiva por parte da autoridade do Poder Judiciário. É claro que, quando o Judiciário condena o agente público ao final, seja inabilitando-o por 1 a 5 anos, ou seja, perdendo o cargo, mandato ou função pública, estas duas hipóteses elas só vêm a acontecer de fato quando ocorrer um instituto que os senhores conhecem em direito penal chamado reincidência específica do agente. Então, o inciso 2 e o inciso 3º só é possível inabilitar ou perder o cargo se o agente for reincidente especificamente em abuso de autoridade anteriormente. Porque eu te chamo a atenção, você candidato a concurso público, especialmente aqueles que vão prestar concursos da Polícia Militar, Polícia Civil, de Segurança Pública, que aqui, nesses 2 casos aqui, tem que haver uma condenação anterior transitada em julgado por abuso de autoridade. É a chamada reincidência específica em crime de abuso de autoridade. Eu queria que vocês colocassem uma observação no material, porque os concursos públicos querem trabalhar uma pegadinha nesse ponto. Eles vão dizer que o inciso 2 e o inciso 3,
eles estão condicionados a uma reincidência e a resposta errada, mas sim uma reincidência específica em abuso de autoridade. Já caiu várias vezes em concursos públicos e você vai ficar atento a isso aí. Então, acabamos de conhecer todos os efeitos da sentença penal condenatória, especificamente o artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade. Prossigamos para as penas restritivas de direito. Nesse particular, as penas restritivas de direito, elas, os senhores já estudaram isso em direito penal, são penas que têm sua própria, elas são penas restritivas substitutivas da pena privativa de liberdade. Não é? Os senhores já estudaram isso, por exemplo, na parte geral do direito penal. Existem as penas privativas de liberdade, que são penas de segregação do indivíduo, não é? Do investigado ou do réu, e penas restritivas de direito, que são penas substitutivas da pena privativa de liberdade. E é o que nós, operadores do direito, né, e os senhores futuramente, vão se deparar. A maioria das penas, o ideal é substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, se for o caso, como, por exemplo, os delitos de menor potencial ofensivo dos juizados especiais. Não é? As chamadas penas alternativas. Eu chamo a atenção disso porque essas restritivas de direito são oriundas de uma sentença penal condenatória transitadas em julgado. Esses efeitos aqui não são efeitos de uma sentença provisória, e sim de uma sentença condenatória, a chamada prisão-pena. Você, policial penal que está me escutando e que vai prestar o concurso da Polícia Penal, vai justamente se deparar com essas situações aí das condenações por prisão-pena. Não é? E diz o artigo 5º que penas restritivas de direito substituem as penas privativas de liberdade, e ele diz para ti, a lei é muito autoexplicativa ao dizer quais são as penas restritivas de direito. Dentre elas, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, né? Quero que registre a observação no seu caderno que essas penas são gratuitas. Não há como você se beneficiar prestando uma pena de prestação de serviço à comunidade, elas são gratuitas. Na própria lei de execução penal trabalha nesse sentido. E a outra é a suspensão, inciso 2, do exercício do cargo, do mandato ou função pelo prazo de 1 a 6 meses. Né? Isso é uma pena restritiva de direito. E aqui o detalhe, se ele foi condenado em definitivo, como de fato o foi, ele vai perder os vencimentos e as vantagens. Atenção, candidato. Aqui, como há um trânsito em julgado, evidentemente que ele é condenado e, consequentemente, haverá a perda dos vencimentos. Diferentemente do que acontece lá nas penas provisórias, as cautelares provisórias pessoais, que são as penas as prisões preventivas, melhor dizendo, e as prisões temporárias. Não é? Essas são prisões provisórias. Essas aí não podem o indivíduo, enquanto esteja preso provisoriamente, perder seus vencimentos. Evidentemente, vige o princípio da presunção de inocência. No caso aqui da presente lei, o artigo 5º trata das penas definitivas, restritivas de direito. Avançando aqui no conteúdo, nós temos que avançar para o artigo 6º das sanções de natureza civil e administrativa. O artigo 6º, ele fala que as penas previstas nesta lei de abuso de autoridade são penas aplicadas independentemente da ação civil ou administrativas. Grosso modo, o que eu queria dizer aqui para vocês, e é muito importante a atenção aqui, é que o candidato saiba que existem instâncias autônomas e independentes. Em outras palavras, instância civil, que há, por exemplo, reparações de dano, instâncias administrativas, que, por exemplo, há um processo disciplinar contra um servidor público que, por exemplo, praticou uma falta grave, um ato de insubordinação, contra ele vai ter um processo administrativo disciplinar, conhecido como PAD, e, por último, a instância criminal. Então, existem essas 3 instâncias de responsabilidade do investigado. Instância civil, de reparação civil, não é? Fruto, por exemplo, de um prejuízo patrimonial, de uma indenização, não é? De uma culpa extra, enfim, algo que possa reparar o dano como um dano material, um dano moral, é instância civil. Instância criminal e instância administrativa. Então, para a tua prova, saiba que todas essas instâncias, o judiciário de cada um é independente.
e que, em síntese, pode haver uma condenação no civil, mas o indivíduo pode ser absolvido na seara criminal e ser absolvido, por exemplo, na instância administrativa. Porque, de regra, de ordinário, há uma independência entre as instâncias. Só que isso não cai em concurso, né? Você, candidato, tem que ficar atento para as peculiaridades, as excepcionalidades que podem vir a cair na tua prova. E eu queria te chamar a atenção, queria que você registrasse no seu material, no seu caderno, justamente o artigo 7º e o artigo 8º, que é o que podem cair na tua prova. Especialmente o artigo 8º. Mas leiloemos juntos aí o artigo 7º, conforme teu material. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal. Isso aqui, turma, é a regra. Cada um no seu quadrado. Instâncias entre administrativa, civil e criminal. Continuando, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato, quando estas questões tenham sido decididas no juiz criminal. Esta é justamente a exceção que você precisa organizar aí no seu material. Tem alguns casos excepcionais em que a instância criminal ela decide e há um reflexo nas demais instâncias administrativas e um reflexo na instância civil. Em outras palavras, a instância criminal pode repercutir nas outras. Essas exceções, com o material, você vai ter que registrar as exceções. E eu te digo que a primeira exceção é quando o judiciário absolve criminalmente o indivíduo pelo fato de que não houve o fato. Então, inexistência material do fato. O fato não aconteceu. Ora, bola, se não aconteceu no juízo criminal, evidentemente que não aconteceu no administrativo e no civil. Essa é a primeira hipótese. A outra exceção é justamente o fato em que o juiz criminal absolve o indivíduo, o investigado, o condenado, pelo fato de que tenha sido, o fato ocorreu, mas que não foi ele o autor da conduta. Foi, por exemplo, um parente dele, um conhecido dele, mas não foi o indivíduo. Então, se não foi ele, no criminal, porque ele foi absolvido, também isso repercute na instância civil e administrativa. A terceira e última exceção, que registre no seu material aí, é o fato das excludentes de licitude. Então, se houve uma absolvição para os excludentes de licitude, legítima defesa, estado de necessidade, evidentemente haverá repercussão também para as demais instâncias. Em outras palavras, vinculará as demais instâncias. Cuidado no concurso, porque o concurso, as bancas, eles gostam de colocar um termo assim. A decisão penal faz coisa julgada no cível, faz coisa julgada no administrativo. E a resposta vai estar correta nessas três exceções. Onde é que está isso? De forma sintética, está no artigo 7º e está no artigo 8º da presente lei de abuso de autoridade. Ok? Então é isso. Na próximo encontro, próximo bloco, a gente avança para conhecer as condutas criminosas a partir do artigo 9º em diante. Até lá.